Quero te convidar a abrir a Bíblia comigo no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler um verso 34, capítulo 6, verso 34. Esse é um texto na Bíblia, dos mais importantes textos da Bíblia, sobre como nós podemos superar as preocupações da nossa vida. Como nós podemos superar a ansiedade espiritual nos nossos corações. Eu há muitos anos, talvez esse é o texto que eu mais estudei na Bíblia na minha vida. 22 anos pregando a palavra de Deus, e Mateus 6, especialmente essa sessão do verso 24 ao verso 34, talvez tenha sido um dos textos que eu mais li em toda a minha vida. Para vencer preocupações infundadas, para superar com a ajuda de Deus a ansiedade nas nossas vidas. Mas eu quero ler então o verso 34, amém, queridos? Nós vamos concentrar essa manhã. É tanta riqueza. Quem ama a palavra de Deus? São tantos tesouros, né? Colossenses diz: todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Jesus, estão em Cristo, estão nele. Nós vamos concentrar nossa atenção no verso 34. Vamos estudar essa manhã, vivendo um dia de cada vez. Você recebe essa palavra? Leia comigo Mateus 6, verso 34, diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mais uma vez, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos contemplar as maravilhas da palavra, amém, queridos? No nome santo de Jesus. Queridos, a nossa vida funciona um dia de cada vez. Não adianta você achar ruim. Eu não concordo. Problema seu, não tem o que fazer. Eu não concordo com isso. A vida funciona um dia de cada vez. Você já reparou que no final do dia, inclusive, quando a gente trabalhou um dia cansativo de serviço, de estudo, os afazeres domésticos, os desafios na família, na vida como um todo, quando chega no final do dia, a gente deita cansado, a gente não fala assim: tô morto, não é assim que a gente fala? Tô morto. Aí a pessoa cai na cama, dá uma desmaiada, e a gente fala: tô morto. E aí a pessoa então dorme, apaga, e no outro dia ela renasce e começa tudo de novo. Então a vida é assim, um dia de cada vez. Tanto é que uma das orações mais antigas da Bíblia, um dos salmos mais antigos, talvez o salmo mais antigo, Salmo 90, escrito por Moisés. Salmo 90, o livro dos Salmos é uma compilação de orações, louvores, hinos do povo de Israel. O Salmo 90 apresenta uma oração maravilhosa. No verso 12, Moisés, ele diz assim: ensina-nos, Senhor, a contar-nos os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Quem quer sabedoria para viver um dia de cada vez? Ele diz assim: Deus é eterno. Moisés, observando o poder de Deus, a grandiosidade do Senhor, que se revelou a ele naquela sarça ardente, ele diz no Salmo 90: de eternidade a eternidade tu és Deus. Depois ele olha para a vida humana e fala: o homem vive 70 anos, alguns vivem 80 anos. Aí ele faz essa oração: Deus, o Senhor é eterno, nós somos limitados, então me ensina a viver cada dia com sabedoria, cada dia com a tua presença, cada dia sem ficar desesperado. Você percebeu que interessante? Ele não orou assim: Deus, ensina a viver meus anos. Ele falou: ensina a viver os meus dias, porque é um dia de cada vez. Um dia de cada vez.
A ansiedade é tentar viver 1000 dias em um dia só. É tentar viver 1 ano em um dia só, 10 anos em um dia só. Alguns dizem assim: ansiedade é excesso de futuro. É quando o nosso coração, especialmente a nossa mente, ficam sobrecarregados de pré-ocupações. E aí nós começamos a ficar muitas vezes divididos internamente, confusos, aflitos. Tomamos decisões exageradas, precipitadas. A ansiedade também é um tipo de precipitação. E a pessoa então começa a ficar apavorada, começa a ficar impaciente. Então, uma vez eu vi uma mulher orando na igreja assim: gente, Deus, me dá paciência agora, Deus me dá paciência. Calma, irmã, nós vamos orar, amém, queridos? E ela começou a gritar, começou a ficar desesperada. Eu mesmo, quando eu tinha 28 anos, eu tenho 37, né? Quando eu completei 28 anos, eu estava passando tão mal, eu tinha um mal-estar tão grande, e eu tive que ir para o hospital, me reviraram o meu intestino. O médico falou assim: olha, você não está com nenhum vírus, você não está com nenhum problema de bactéria, você tem um negócio chamado síndrome do intestino irritado. Eu pedi desculpa ao médico, eu não sabia, eu vou levar ele para o psiquiatra então, que eu não estava sabendo, vou levar o meu intestino para o psicólogo. Aí ele falou assim: Davi, você está com uma coisa que é emocional, você está internalizando muitas preocupações, então o seu sistema digestivo, o seu intestino, ele ficou desregulado. Então a ansiedade é isso. Você começa a somatizar, você começa a colocar um monte de imaginação de coisas que às vezes nem vão acontecer. Quantos estão entendendo? E isso começa a destruir sua vida. Os vermes comem o seu corpo morto, mas a ansiedade te devora vivo, te devora viva, minha irmã. É isso que Jesus está ensinando nesse texto. Tomarmos precaução, tomarmos então cuidado, para não deixarmos que a ansiedade gere em nós até mesmo uma crise espiritual, uma crise, uma impaciência. Uma mulher foi preencher um formulário, aí estava assim, estado civil, ela colocou socorro. Nós vamos orar, amém, queridos? A pessoa começa a ficar apavorada: o meu casamento, a minha filhinha Maria está com 10 aninhos. A Maria, ela fez judô. Tem judoca de Jesus aí? Tem judoca? Nós estamos com déficit de judoca aqui, não estou vendo, temos uma judoca aqui. Aí eu aprendi uma coisa, né? O criador do judô, o mestre Kano, criador do judô no Japão, lá no Japão, sabe quantas faixas tem o judô? Só 3, é branco, marrom e faixa preta, são 3 faixas lá. Quando o mestre Kano, muitas décadas atrás, ele veio para o Ocidente, Estados Unidos, Europa, né, o Brasil, veio para as nações mais ao Ocidente, ele percebeu que aqui as pessoas são apavoradas, ansiosas, desesperadas. Então os alunos não tinham paciência de ficar de uma faixa para outra. Aí colocou um monte de faixa colorida, que é para não desanimar. A faixa azul, faixa rosa, faixa verde, foi colocando um monte de faixa. Por quê? Porque aqui as pessoas são apavoradas. Você sabia que o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo? Pela primeira vez, a ansiedade ultrapassou a depressão como o maior desafio de saúde mental no mundo, de acordo com a OMS. Mais de 300 milhões de pessoas sofrem de algum transtorno de ansiedade. Então, meus amados irmãos, esse é o momento que nós vamos nos voltar à palavra, porque Jesus tem resposta para mim e para a sua vida. Você pode dar uma glória a Deus? Jesus não nos deixou no escuro sobre esse assunto. Jesus, ele não nos deixou, e aqui nós vamos abordar esse aspecto específico, porque Jesus então proíbe. Ele diz: não se preocupem com o amanhã. Em primeiro lugar, Jesus proibiu aos seus discípulos, às suas seguidoras, seus seguidores, ele proibiu encher o coração
de preocupações com o amanhã. Nesse texto, a palavra grega que Jesus utiliza aqui é a palavra merinate. Merinate. Merinate é traduzido como ansiedade, preocupações, cuidados da vida. Essa palavra na Bíblia, no Novo Testamento, é uma palavra neutra. Ou seja, existem textos na Bíblia onde merinate é uma boa preocupação. A nossa oração essa manhã, que nós saiamos daqui somente com boas preocupações. Por exemplo, Filipenses 2, verso 20 diz assim, que Timóteo era o único que tinha preocupação sincera com a igreja. É uma boa preocupação, você ser alguém responsável, você ser alguém amoroso. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 25, fala também que os membros do corpo, um se preocupa com o outro, por isso que o corpo funciona. Então a Bíblia fala de boas preocupações, a preocupação com a família, no sentido de cuidado, de zelo. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? De zelo. Agora, nesse texto, Jesus está falando de uma má preocupação. Ele está falando de preocupações que destroem a nossa fé, de preocupações malignas, de preocupações que precisam ser repreendidas e combatidas com a graça de Deus na nossa vida. Por exemplo, no parábola do semeador, Jesus falou que a semente caiu num terreno que tinha o espinho das preocupações, ou seja, das merinates, das ansiedades. Qual tipo de preocupação você tem que combater na sua vida? Aquelas preocupações que sufocam a palavra de Deus, aquelas preocupações que te distraem da presença de Deus. Isso não agrada ao Senhor, você entregar o seu coração para isso. Amém, queridos? Jesus, ele falou assim em Lucas para Marta: Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, muitas merinates, mas uma só importa. E a Maria, sua irmã, se preocupou com a melhor parte. Aqui no Sermão do Monte, Jesus está falando que nós não devemos nos preocupar com o amanhã. Apenas nesse texto, Jesus proíbe 3 vezes as preocupações. Ele diz no verso 25, não se preocupem. Ele diz no verso 31, não se preocupem. E ele diz no verso 34 que estamos estudando, não se preocupem. Jesus, ele mostra que não é fácil mesmo vencer as preocupações. Não é algo simples, não é algo superficial, mas com a graça dele é possível nós vencermos essa batalha. Amém, queridos? Com a graça dele. E aqui no verso 34 ele proíbe a preocupação com o amanhã. Presta bem atenção, Jesus não proibiu a responsabilidade com o amanhã. Ele não proibiu o zelo com o amanhã. Amém, queridos? Ele não proibiu o planejamento com o amanhã. O que ele proibiu foi a ansiedade, o desespero, as preocupações. A Bíblia fala sobre prudência. A Bíblia fala, a carta de Tiago diz assim: vocês não devem dizer, amanhã eu vou fazer isso, aquilo. Vocês devem dizer, se Deus quiser, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer essa viagem. Ou seja, a Bíblia é a favor do planejamento. Provérbios fala, consagre ao Senhor os seus planos e eles serão bem-sucedidos. A Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria para organizar um plano, um planejamento. Olha essa dica que eu te dou essa manhã: escreva os seus planos a lápis, porque a borracha está na mão de Deus. Amém? Mas Jesus não está proibindo planejar. Não, o que Jesus está proibindo são as ansiedades malignas. O que ele está proibindo, por quê? As ansiedades transformam o amanhã em um monstro. A ansiedade transforma o amanhã em um bicho de 7 cabeças. É tão interessante que aqui Jesus personificou o amanhã como se ele fosse uma pessoa. Olha que interessante. Ele diz:
Não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã trará suas próprias preocupações. Percebeu? Jesus está falando do amanhã como se o amanhã fosse uma pessoa que tem os próprios problemas dele. Então Jesus está falando assim, ó, não se preocupa com o amanhã, porque o amanhã já tem problema demais. Deixa o amanhã com os problemas dele. Ou seja, tem pessoas que começam a ficar tão ansiosas, casais, que vão um ficando, um deixa o outro mais ansioso, e o amanhã vai crescendo, ele vira um bicho, ele vira um monstro ameaçador, e o seu coração se fecha, e a sua visão fica turva, e você não consegue mais vislumbrar a graça de Deus, o cuidado real de Deus, e você fica então suscetível, você fica vulnerável a mentiras do inimigo, o seu coração fica então desprotegido, e setas, dardos inflamados do maligno começam a atingir sua vida, começam a atingir o seu relacionamento, começam a atingir suas amizades, começam a atingir o seu desempenho profissional, mas em nome de Jesus, o sangue do Cordeiro está sobre a nossa vida essa manhã. Nós clamamos o sangue de Jesus, que nos livra, que nos limpa, que nos purifica. Jesus, ele mostra que a pessoa ansiosa alimenta o amanhã e transforma o amanhã em uma ameaça. Jesus então, ele coloca 3 razões nesse texto para você vencer a ansiedade. Quem quer vencer a ansiedade com Jesus? Primeira razão, por que você tem que sair daqui essa manhã decidido, biblicamente, com a ajuda de Deus, a vencer as preocupações? Primeiro lugar, o amanhã trará suas próprias preocupações. Ou seja, nós não sabemos e nós não temos controle sobre o amanhã. Ele está na mão de Deus, amém, queridos? Primeira razão que Jesus coloca para você cortar as más preocupações da sua vida. Número 1, nós não temos o controle do amanhã. Você não tem, é uma ilusão. Jesus falou, qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a vida? A ansiedade não resolve os problemas do amanhã, porque não está no nosso alcance isso. Nós estamos aqui, hoje, nesse momento presente. Então Jesus está nos ensinando a viver um momento de cada vez. Isso é sabedoria de Deus para mim e para você. Provérbios capítulo 27, verso 1 diz assim: não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Meus amados irmãos, na vida nós só temos 2 certezas: a morte e o especial do Roberto Carlos no final do ano, na Globo, amém, queridos? Tirando isso, tem acho que um terceiro, que Palmeiras não tem mundial, amém, queridos? Tirando isso, e louvado seja Deus, olha só, ó, o de verde até levantou, dá uma olhada. Nós não temos certeza de nada, nós não controlamos nada. Você escolheu o dia que você nasceu? Escolheu ou não escolheu? Escolheu. Você escolheu a família que você nasceu? Você escolheu a hora que você nasceu? Nós não escolhemos nada disso. Nós somos limitados. Jesus está mostrando em primeiro lugar, sabe a primeira razão para você vencer a ansiedade? É porque nós somos limitados mesmo. Nós temos que ser mais humildes. Tentar resolver tudo é uma tentativa de controlar coisas que você não é capaz. É uma ilusão. Nós somos criatura. Agora Ele é o Criador de todas as coisas. Nós temos um dia de nascimento. Deus é eterno. De eternidade a eternidade Ele é Deus. A nossa energia é ilimitada. Deus não, eu sou o que sou. Todo poderoso, todo glorioso, todo vitorioso. Uma vez perguntaram para Santo Agostinho assim: Agostinho, o que Deus fazia antes de criar o mundo? Aí Agostinho pensou, ele respondeu assim: eu já sei o que Deus fazia. Ele estava criando o inferno para mandar para lá quem fizesse essa pergunta. É isso que Deus estava fazendo. Ou seja, Agostinho escreveu isso no comentário de Gênesis contra os maniqueus, contra os maniqueístas. Ele fez uma brincadeira. Ele falou: gente, é ridículo nós pensarmos, porque nós somos limitados. Agora Deus não.
Na oração sacerdotal, Jesus ele ora assim: Pai, a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Quando Paulo fala com Tito, Tito, você foi chamado antes dos tempos eternos. Apocalipse diz que Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Nós somos limitados, mas a Bíblia indica que desde a eternidade Deus é glorioso, poderoso, santo, vitorioso, amoroso. Esse é o nosso Deus. Número 1, não deixa a ansiedade destruir sua vida. Primeiro, porque nós somos limitados. Para de trazer para a sua vida um peso que você não pode carregar. Amém, queridos? Essa é a primeira razão. Não sou eu que estou dizendo isso. Jesus está dizendo assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã vai trazer suas próprias preocupações. Concentra no dia de hoje. Então, número 1, não sabemos e não temos controle. Segundo lugar, olha o que Jesus diz: basta a cada dia o seu próprio mal. Número 2, segunda razão para você vencer a ansiedade é que Deus limita as lutas que nós temos pela misericórdia dele. Você pode louvar o Senhor, você pode aplaudir o Senhor Jesus, você pode dar um glória a Deus. Diga glória a Deus para a nossa terra, diga aleluia. Basta cada dia o seu próprio mal. Deus nunca vai exigir de nós algo que é impossível. Ele dá o Espírito Santo sobre nós, ele derrama a graça dele sobre nós. Se cada dia tem um mal, ele nos ensinou a orar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Abre assim sua mão, que não falte a provisão diária na sua vida. Jesus ensinou: quem quiser me seguir, pegue diariamente a sua cruz e siga-me. Abre a sua mão, todo dia vai ter santidade. Nós vamos ter forças em Deus para renunciar o pecado, em nome de Jesus. Cada dia carregando a cruz. Tem a luta, mas a Bíblia diz assim: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Abra suas mãos, Deus derrama, inunda-nos com as suas misericórdias essa manhã. Tem misericórdia do teu povo, Senhor, tem misericórdia de cada família, tem misericórdia, Senhor, de desafios que temos essa semana. Tem misericórdia, renova tua misericórdia, como diz a tua palavra, Pai. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo: embora o meu exterior está se desgastando, o meu interior é renovado dia após dia. Que o renovo de Deus, físico, espiritual, emocional. Oramos também essa manhã, Senhor, por pessoas que estão emocionalmente exauridas, desgastadas. Ó Deus, enche-nos de força sobrenatural sobre o teu povo essa manhã, em nome de Jesus. Acima de tudo, querido, Jesus ele encerra Mateus dizendo assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias tem lutas, mas tem provisão, tem renovo, tem misericórdia, tem pureza e tem a presença de Jesus. Emanuel, Deus conosco. Louvado seja Deus. Abra por última vez aí suas mãos. Deus, nós também oramos que a tua presença esteja no nosso lar, que a tua presença esteja na empresa, no trabalho. Ó Deus, olha pessoas que estão secas, olha pessoas que chegam nessa reta final de ano sem forças, se sentindo solitárias, foram traídas, estão se sentindo abandonadas. Em nome do Senhor Jesus, cura-nos, ó Deus, essa manhã. Ó Deus, o Espírito Santo Consolador, mostra para nós, ó Pai, o teu poder e o teu amor. Mostra nesse dia, essa semana, seja uma semana de conserto, seja uma semana de perdão, seja uma semana com a tua presença nas nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a igreja diz amém. Em terceiro lugar, Jesus ele ensina que você tem que vencer a ansiedade. Primeiro, porque o amanhã vai ter suas próprias preocupações. Nós não controlamos tudo, temos que ser humildes. Segundo, porque Deus basta a cada dia o seu próprio mal. Deus não permite que você enfrente uma luta que Ele próprio não vai te dar um escape. Amém, querido? Você recebe essa palavra de verdade na sua vida? Você tem que crer na palavra de Deus. Aí você tem as promessas de Deus na sua vida. Tem que crer nas promessas do Senhor. Em terceiro lugar, Jesus ele ensina nesse texto: eu não devo deixar, a ansiedade não pode dominar o meu coração,
porque eu perco as bênçãos de hoje. Eu deixo de viver o momento presente. Eu fico iludido com um futuro que pode não existir e deixo de ser grato hoje. Quantas pessoas ficam ansiosas, preocupadas com coisas que não vão acontecer e arruinam momentos felizes da família, destroem festas, acabam com a graça de uma formatura, de um casamento, porque o demônio usa essa pessoa. Quem está entendendo o que eu estou falando? O diabo começa a colocar palavras de maldição na boca da pessoa. A pessoa baixa a guarda dela espiritual. Em nome de Jesus nós vamos sair daqui fortalecidos, meus irmãos. Viver um momento de cada vez para a glória de Deus, com gratidão no coração, com a bênção do Senhor. A preocupação te impede de viver o agora. Como nós podemos então vencer? Eu quero deixar então 3 aplicações práticas para a nossa vida. Você recebe. 3 aplicações práticas nesse texto aqui para a nossa vida, entre tantos ensinamentos tão ricos da palavra de Deus. Mas em primeiro lugar, abandone a atitude catastrófica e fatalista. Em primeiro lugar, um cristão não pode ser uma pessoa fatalista. É uma contradição de termos. Ou você é cristão, ou você é fatalista. Ou você crê que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ou você crê que Jesus está no trono e o cetro está nas suas mãos. Ou você crê que a vida está entregue à própria sorte. Ou você crê que o mal já venceu. Ou você crê que não tem o que fazer mais. Está repreendido esse pensamento, amém, queridos? Jesus, ele falou assim: não fiquem perguntando o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Os pagãos é que se comportam dessa maneira. São as pessoas sem Deus é que se comportam assim. São as pessoas que não receberam a graça de Deus, não conhecem nada, então elas estão presas aqui, agora. São pessoas então terrenas. Provérbios 21, verso 23. Eu gosto demais desse provérbio. Ele diz assim: quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Quer diminuir os pecados na sua vida? Diminua as palavras. Louvado seja Deus. Antes de amarrar o diabo, amarra a tua língua, meu irmão, amém? Antes de ficar culpando os outros, só de você fechar a boca, Jesus está dizendo: não fiquem perguntando o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. É um tipo de questionamento que Jesus está mostrando aqui. Um questionamento cínico. Quantos estão entendendo? Um questionamento sarcástico, que não confia em Deus. Não, ao invés disso, haja nos nossos lábios salmos, hinos e cânticos espirituais. Vamos louvar, vamos orar. Aplauda o nome de Jesus. Vamos orar, vamos clamar, vamos colocar o nosso coração diante de Deus. A ansiedade, ser catastrófico não resolve o problema. Por mais que você pinte os piores cenários possíveis, isso não ajuda a resolver nenhum deles. O ansioso não faz parte das soluções. Por quê? Porque ele infla. Eu já falei isso aqui uma vez. Tem gente que faz, como é que é aquela expressão? Tempestade em copo d'água, não tem aquela expressão? Tem gente que é pior. Ele faz um tsunami na tampinha do xarope. Está repreendido, gente. Pessoa dramática. Tudo a pessoa reclama. Tudo a pessoa fala palavrões. A boca fala do que está cheio o coração. Se o teu coração está cheio de lixo, é porque às vezes o seu ouvido virou um pinico. Você só lixo, só recebe lixo. Aí o teu coração vai virando aquele amontoado de lixo. Só sai lixo, você só vomita lixo. Em nome de Jesus, vamos encher o coração com a palavra de Deus. Vamos trazer à memória o que traz esperança. Um cristão no ambiente muda o ambiente. Um cristão no trabalho muda o ambiente de trabalho, porque você é sal, você é luz, você tem o aroma de Cristo na sua vida. Agora o não cristão, ele é óbvio. A pessoa sem Deus é uma pessoa óbvia. O caminho é largo, a porta é larga, é só reclamar, é só xingar igual todo mundo. Agora o cristão não, o caminho é estreito, é um caminho de vigilância. Peraí, tudo indica que vem uma catástrofe, mas o meu coração está firme, não na crise, está em Cristo. Eu não tô sendo levado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Eu estou ancorado em Jesus, eu estou enraizado em Jesus, eu estou alicerçado em Jesus Cristo. Então a minha boca é diferente.
Eu vou louvar a Deus, eu vou buscar a Deus e o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Como que eu vou vencer a ansiedade? Eu vou renunciar à atitude catastrófica. Números capítulo 13 e 14 conta uma história de um povo catastrófico, os espias. Moisés enviou os espias para observarem a terra prometida. Quando eles voltaram, o relatório desses espias foi desesperador. Não tem jeito, não tem o que fazer. O pessoal lá, eles são enormes, eles são gigantes, e nós somos gafanhotos para eles. Caleb não. Caleb, cheio de Deus, falou: essa terra Deus prometeu, essa terra é uma bênção. Nessa terra tem tudo que Deus prometeu para nós, e essa terra foi conquistada por Deus para nós. Amém, queridos? A Bíblia diz que por causa do catastrofismo dos espias, todo o povo sofreu. As mães começaram a chorar, os idosos começaram a chorar, os anciãos ficaram desesperados por causa de palavras de maldição, palavras catastróficas. E diz que o povo... Então a Bíblia mostra nessa história o caráter de Caleb, o caráter de uma pessoa diferenciada. Quando está todo mundo triste, não é porque Caleb era melhor, é porque ele confiava em Deus. Amém, queridos? Número 1, Jesus está nos ensinando isso. Deixarmos de ser pessoas amarguradas. Eu conheço um jovem que ele reclamava, gente, toda vez a mesma coisa. Toda semana ele ia na igreja e o pastor que tivesse de plantão, ele sentava, era a mesma reclamação, era uma ladainha. Toda vez ele vinha, eu já sabia de cor a reclamação dele. Teve um pastor, chama Alisson, lá em Belo Horizonte, na igreja Batista Getsemane. Teve um dia que esse menino chegou para reclamar as mesmas coisas. Ele só ficava reclamando a mesma coisa. O pastor Alisson perdeu a paciência com ele. Falou: fique. Foi na cozinha da igreja, pegou uma xícara com açúcar, voltou e jogou açúcar no menino. Louvado seja Deus. Falou o seguinte: eu tenho uma recomendação para você. O quê? Jogou açúcar no menino. O menino tomou uma açucarada na cara. O que é isso, pastor? O que é isso, pastor? Você está me sujando de açúcar? O que é isso aqui? Não, você está endemoniado. Você é amargurado. Você é uma pessoa que não quer melhorar. Você reclama há anos a mesma coisa. Em nome de Jesus, você tem que ter uma postura. Arranca essa raiz de amargura do teu coração. Dá um glória a Deus. Vai ajudar uma pessoa, vai servir alguém. Pastor Alisson só não bateu nele. Louvado seja Deus. O menino tomou um susto, foi enxotado da sala pastoral, mas mudou a vida dele. Nunca mais ele reclamou. Sabe, às vezes que você precisa de um choque de realidade? Jesus está falando isso aqui. Jesus está falando: não se preocupem, o amanhã vai trazer suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém, queridos irmãos? Deus está no controle. E o que eu faço? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Vai buscar a Deus. Para de buscar culpados. Para de buscar reclamações. Para de buscar palavrões. Para de buscar vingança. Vai buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. É isso que vai fazer você vencer, superar a ansiedade. Segundo lugar, limite suas atividades. Jesus, quando ensina sobre a ansiedade, ele nos ensina a limitar o que nós estamos fazendo. Ele fala: não fiquem perguntando. Ele fala não várias vezes. Não acumulem tesouros na terra. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Não, ele diz: e basta a cada dia o seu próprio mal. Muitos cristãos, por não priorizarem Deus e a justiça de Deus, a vida vira uma bagunça. Você fica sempre ao sabor das circunstâncias. Você fica sempre refém da última notícia que vai chegar no telefone. Sempre apavorado, sempre desesperado. Basta, você tem que servir Deus. Você tem que falar assim: eu e meu iPhone serviremos ao Senhor. Amém, queridos? Não é o iPhone que manda na minha vida, não é o WhatsApp que manda na minha vida. Jesus é o rei da minha vida. Então tem um limite. Jesus ensina você a colocar um limite na sua vida. Tem limite para ser chato, amém, queridos? O livro chama Atos dos Apóstolos, não é Chatos dos Apóstolos. É
atitudes. Então, limite. Aprenda a descansar. Aprenda a ter o sábado, o dia do descanso, um dia para cultuar a Deus. Aprenda a orar antes de reclamar. Entendeu? Colocar diante de Deus as suas questões antes de colocar diante dos homens. Eu encontrei um colega antigo, ele falou assim, ele estava com o olho tremendo assim, ó. Sabe quando você está tão nervoso que o seu olho começa a ficar tremendo assim, ó? Aí eu encontrei com ele, eu falei assim, falei o nome dele, fulano, teu olho tá assim, cara, tá assim. Ele falou, Davi, tem 2 anos, já tem 2 aniversários já. Eu estou comemorando o aniversário do meu olho tremendo. Eu falei, está repreendido, meu irmão. O corpo já não aguenta. Porque tem pessoas com dificuldade de falar não. Quando você diz sim para Deus, você vai falar um monte de não para um monte de coisa. Você vai falar não para você mesmo. Você vai falar não por orgulho. Você vai falar não para vaidade. Você vai falar não para o pecado. Você vai renunciar a muita coisa. E você vai renunciar também toda tentativa de resolver tudo na força do braço, amém, queridos? Você vai renunciar à síndrome de salvador do mundo. Não é você que é o salvador do mundo, o salvador do mundo é Jesus de Nazaré. Ele que é o Senhor. Então você tem que limitar o que você faz em cada dia. Nós vivemos num mundo que idolatra a produtividade, que julga as pessoas pelo salário delas. Com Deus não é assim. As pessoas ansiosas começam a ter baixa autoestima, começam a se sentir inferiorizadas. Por isso que Jesus falou assim: vocês não têm mais valor que as aves do céu? Vocês não têm mais valor que as plantas, a flor silvestre, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo? Você tem valor para Deus. Não acredite nas mentiras do inimigo. Você tem valor para Deus. Eu quero te dizer, separe período para estar na sua casa, com a sua família, com os seus filhos. Separe um período para viajar. Dá um jeito, organiza, meu irmão. Eu descobri isso, quando a gente quer fazer uma coisa, a gente faz. O nosso problema é que nós não priorizamos isso. A gente acha que tudo depende de nós. Então, embora você fale com a boca que acredita em Deus, na prática você se comporta como um ateu, porque você tenta resolver tudo na força do braço. Isso está repreendido. Hoje é dia de lançarmos nossas ansiedades sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Aplauda o nome do Cordeiro que vive e reina. Lance sobre o Senhor a sua ansiedade. Lance sobre o Senhor os pesos. 1 Pedro capítulo 5 diz: lance sobre Ele toda vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então tem peso que você fala: não, isso não é para mim, isso é para o Senhor, não é para mim, vou lançar sobre Ele. Você não tem autorização para carregar preocupações. Você vai deixar aqui essa manhã, você recebe essa palavra. Você não tem autorização na Bíblia para levar preocupações. A Bíblia diz para você lançar. Jesus diz assim: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque você não tem alívio? Porque você não vai a Cristo, porque você continua carregando peso. É lógico, vai ser uma pessoa atormentada, pessoa estúpida, pessoa grossa, sabe? Toda vez que eu percebo que eu começo às vezes a ficar um pouco ríspido com os outros, dando respostas estúpidas, respostas atravessadas, quando eu percebo que eu estou ficando arisco com as pessoas, eu percebo que eu estou longe de Deus. E eu paro o que eu estou fazendo e eu vou lá orar. E eu falo: Deus, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua presença na minha vida, porque o fruto do Espírito Santo é domínio próprio, amém, queridos? Provérbios diz que mais vale controlar o próprio espírito do que dominar uma cidade. É maior quem tem domínio próprio do que quem domina uma cidade, de acordo com as Escrituras. Então, meus amados irmãos, em primeiro lugar, vamos evitar as atitudes de murmuração, de praguejar. Vamos louvar mais a Deus. Segundo lugar, vamos aprender a dizer não. Vamos limitar as nossas atividades. Vamos tirar férias. Vamos tirar um dia para descansar, um final de semana. Abrir espaços no dia para orar. Eu conheci um empresário multimilionário, numa das maiores, executivo de alto quilate, de uma das maiores companhias do mundo. E ele mostrou um dia para mim a agenda dele.
E na agenda dele, ele mostrou para mim, todos os dias, meio-dia, era o horário dele com Deus. Era assim, reunião com o chefe. E ele, todos os dias, ele tinha pelo menos 15 minutos, ele e Deus na sala. Ele desligava o computador, o telefone, fechava as portas. Só que quem está entendendo? Todo dia isso, todo dia. Ele para meio-dia. E ele tem ali 15 minutos, onde ele para no meio do dia, antes do almoço, não interessa a reunião, é ele e Deus. E ele ora, ele ajoelha na sala dele e coloca diante de Deus a vida, a família, os negócios, a vida inteira fazendo isso. Um homem próspero. Ele me falou, eu perguntei para ele, sabe, companhia Forbes, 100 empresas mais ricas do mundo. E ele, eu perguntei, me fala sobre a sua ética cristã de trabalho. Ele me mostrou isso. Uma das coisas que eu aprendi é não ficar ansioso. E para isso, regularidade na oração. Não é uma benção? É bíblico. Filipenses capítulo 4, verso 6. Não andeis ansiosos. Abre a mão para receber. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, com orações, súplicas e ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Amém, queridos? Eu quero encerrar essa mensagem em terceiro lugar. Enfrente os problemas de hoje. Sabe como é que você vai vencer a ansiedade? Não é imaginando o problema de amanhã, mas é lutando contra o problema de hoje. A fé cristã não ensina você a ser um alienado. Nenhum lugar da Bíblia Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia te chama a lucidez. Jesus fala que encher a cara é algo que vai aumentar a embriaguez e a ansiedade. O cristão não é ensinado em nenhum lugar da Bíblia: não vos embriagueis com vinho que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Jesus nos chama a examinar a nossa vida. Examine-se, pois o homem a si mesmo. Eu oro essa manhã para que Deus te dê discernimento espiritual, discernimento dos seus relacionamentos, discernimento das suas amizades, discernimento das suas conversas, porque muitas pessoas não têm discernimento, por isso que estão ansiosas, escutam qualquer um põe a mão na tua cabeça, qualquer um dá palpite no seu casamento, qualquer um dá palpite na sua vida. Você tem que aprender a encarar os problemas com a bênção de Deus. Então Jesus está ensinando: basta cada dia o seu próprio mal. Nenhum momento Jesus falou: não fique ansioso que no final tudo dá certo. Não tem esse versículo na Bíblia. Ele falou: basta a cada dia o próprio mal. Ele disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus não nos ensina ser um bando de Mauricinho, Patricinha, de encostado, preguiçoso, numa moleza. Jesus não ensina isso. Jesus te ensina a enfrentar, parar de fugir da vida e com a bênção dele vencer os obstáculos. E com a bênção do Senhor superar os desafios, o mal. Eu quero te dizer essa manhã: pare de fugir dos problemas. Ah, pastor, o meu problema é grande demais. É por isso que você está na igreja. Procure ajuda em nome de Jesus. Deixe de ser arrogante, deixe de ser orgulhoso. Eu estou com um desafio no meu casamento. É para isso que tem ministério de casais, é para isso que tem encontro com Deus, é para isso que tem a célula, é para isso que tem o pastor para cuidar da ovelha, é para isso que tem uma equipe preparada, é para isso que aqui nós somos uma família espiritual. Ah, eu não consigo, eu estou com um desafio. É por isso que tem o culto de empresários, tem as reuniões, tem os treinamentos. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Agora, a pessoa não quer, a pessoa vem obrigado para o culto. Ah, eu vou acompanhar minha mulher. Ai, que preguiça. Por isso que você é esse demônio. Por isso que ninguém te aguenta. Por isso que você é essa pessoa medíocre, chata, não tem um assunto legal, um fracasso social, porque falta Deus na sua vida. Mas essa manhã você pode mudar. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos enfrentar com a bênção de Deus. Amém, queridos? É por isso que você tem que ser uma pessoa com o coração aberto à palavra de Deus.
Uma palavra de Deus aqui essa manhã pode mudar a sua história. Uma semente da palavra que cair em terra boa muda a sua vida. Eu preguei essa mesma mensagem alguns anos atrás em Vitória. Um rapaz chamado Rodrigo ouviu essa mensagem. Ele tinha 42 anos de idade. Ele ouviu essa mensagem e aí, Rodrigo Laurentino ele chama. Ele pegou e ele falou assim: eu vou parar de ficar ansioso. Ao invés de ficar ansioso, ele tinha um sonho de ser advogado. Ele tinha um sonho de ser advogado. Só que ele tinha uma tristeza no coração dele. Ele falava assim: eu não tive oportunidade, eu tive que trabalhar, eu não pude estudar. Ele sempre ficava ansioso. Aí eu peguei, ministrei essa mensagem lá em Vitória e ele ouviu a palavra. Ele ouviu a palavra e falou: quer saber? Ao invés de ficar ansioso e reclamando pelo que eu não posso mudar, eu vou pedir a bênção de Deus e vou lutar. E ele foi, fez a matrícula, fez o vestibular, estudou, passou no vestibular em direito, lutou, trabalhou, terminou a faculdade, fez a prova da OAB, passou. Hoje ele é advogado. Em janeiro desse ano eu fui pregar em Vitória. Eu não conhecia o Rodrigo. O Rodrigo, no final do culto, terminou o culto, ele estava assim, embaixo. Ele veio falar comigo: Davi, mostrou a carteirinha dele, falou: eu quero vir aqui te agradecer, porque há muitos anos atrás eu estava aqui, eu era um jovem ansioso, uma pessoa ansiosa, todo mundo falava que não dava mais tempo para mim, mas a palavra de Deus mudou a minha mente, mudou o meu coração, e hoje está aqui a minha carteirinha. Hoje eu sou advogado para a glória de Deus. Eu dei um abraço no Rodrigo, aplaudo o Senhor Jesus. Falei assim: Rodrigo, por que você não me falou isso antes? Ele falou: porque eu esperei terminar o testemunho para te contar, e Deus foi fiel. Eu era ansioso, eu falei: não, eu pedi paciência a Deus, paciência. Deus vai te encher com a graça dele. Tem promessas de Deus. Esse texto tem promessa para a sua vida. O ansioso acredita mais no problema do que nas promessas. O cristão não, nós acreditamos mais nas promessas de Deus do que nos problemas. E qual que é a promessa? Abra sua mão, olha a promessa de Jesus para a sua vida. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Jesus tem uma promessa. Se você buscá-lo, se você buscar a presença, a face do Senhor, para enfrentar os desafios diários, um dia de cada vez, tem uma promessa. Tudo que é essencial. Você percebe que tem que ter paciência com o microfone, né, meus irmãos? Tem que pregar de paciência paciente, amém? Quero caminhar para encerrar dizendo o seguinte: pare de fugir da vida, amém? Pare de fugir. A vida é assim: acabou a bateria, pega outro microfone, não fica nervoso não. Pede ajuda. Pastor, eu tenho uma dívida impagável. Negocia a dívida. Vai adiantar você perder a paciência? Vai adiantar você ficar: calma, vamos resolver. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Peraí, vamos conversar. Existem pessoas, existem orientadores, existe orientação. Para tudo tem jeito. Ainda mais para quem crê em Jesus. Tem milagres, tem respostas. Deus abre portas onde você não imagina. Deus abre portas que o homem não pode fechar, diz a palavra de Deus. Coloque em oração. Ao invés de ficar ansioso, eu vou fazer uma campanha de oração. Ao invés de ficar xingando, eu vou orar. A Bíblia diz para não ser ansioso e apresentar os pedidos a Deus. Por que você não está apresentando os pedidos a Deus? Uma mãe chegou para mim um dia num culto, no final do culto também falou assim: Davi, eu já fiz de tudo para o meu filho ir para a igreja. Meu filho não quer saber de Deus, meu filho não quer saber da igreja. Eu já fiz de tudo para o meu filho ir para a igreja, agora só falta orar. Eu falei: misericórdia, hein, irmã? A irmã está muito louca, né? Só falta orar? Como assim? Orar é o mais importante, colocar diante de Deus. Então, ao invés de ficar ansioso, coloque Eclesiastes, abra sua mão, Eclesiastes 11, verso 4. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando as nuvens não colherá.
Deus está colocando sementes nas suas mãos essa manhã, para você plantar. Deus está colocando chaves, Deus está colocando promessas, Deus está colocando visão, Deus está te envisionando essa manhã, para você superar problemas que você está arrastando. Você não vai virar o ano com esse problema, em nome de Jesus. Essa reta final de ano, nós vamos esmagar a ansiedade, e Deus reinará na nossa vida, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós oramos. Evite a solução humana perfeita. Confie na palavra de Deus. Não fique dependendo de coisas que dependem de você. Confie em Deus. Eu quero encerrar dizendo isso: mais vale, meu irmão, um dia nos átrios de Deus do que 1000 em qualquer outro lugar. O que vale na vida é uma vida na presença de Deus. O que vale é nós confiarmos na palavra. E essa manhã, mais uma vez, o Senhor gentilmente nos confirma, nos convida a colocarmos o nosso coração diante dele. Eu tenho essa palavra para você que entrou aqui ansioso essa manhã, está nos acompanhando pela internet, pela TV. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Não tenha medo do futuro, porque Jesus já está lá. Todos os seus amanhãs, antes de chegarem até você, eles precisam passar pelo Rei dos Reis. Eles precisam passar por Jesus. A minha oração é que nós possamos sair daqui com menos ansiedade e mais fé, esperança e amor, no nome santo de Jesus. A igreja diz amém. Deus abençoe a igreja, amém. Vamos orar? Fica de pé no seu lugar. Eu quero fazer uma última oração por todas as famílias. Se você quiser, põe aí a mão no seu coração nesse momento. Deus, nós oramos em nome de Jesus. Olha, Senhor, corações que estão pesados. Olha, Senhor, corações que estão cheios de raízes de tristeza, rancor, amargura. Pessoas que estão se arrastando para vir a um culto, desmotivadas por causa de um futuro que parece sem solução, por causa de mentiras, de sofismas. Em nome do Senhor Jesus, todo mal saia da nossa vida. Em nome de Jesus, toda palavra contrária à palavra de Deus caia por terra nesse momento. Sobre o nosso lar, o sangue do Cordeiro. Nos umbrais da porta, das janelas, sobre a nossa família, a presença do Senhor. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta. Hoje é um dia de basta. Basta de xingamentos, basta, em nome de Jesus. O Senhor te capacita, minha irmã. O Senhor tem visto as suas lágrimas. O Senhor tem visto as suas noites de insônia. O Senhor te conhece. Foi o Senhor que te gerou. Foi o Senhor que te acompanhou. O Senhor te conhece desde o ventre da sua mãe. Deus Todo-Poderoso, nós oramos. Tem misericórdia de quem diz essa manhã: não tenho mais forças. Ó Deus, nós não queremos mais nos apoiar em nós mesmos. Nós queremos estar apoiados na Tua Palavra. E pela Tua Palavra, nós declaramos essa manhã: cremos nas Suas promessas, cremos na Sua unção, na Sua graça, no Seu amor. Fica conosco, nós te pedimos. Nós oramos confiantes no nome de Jesus. Amém e amém.